Olá, galera, passando aqui para corrigir os exercícios passados, né? Tanto a primeira lista quanto a segunda lista. Lembrando que o nosso tema de aula, nosso conteúdo, é Sistema de Numeração Posicional Decimal, onde a gente trabalhou o Saber 03, certo? A gente viu alguns slides, alguns exemplos e alguns vídeos explicando. E aí eu passei as listas de exercício, né? Para a gente praticar. Aí hoje a gente vai corrigir essa lista, começando pela primeira lista. Na primeira lista, nós temos como primeira questão essa. Considere o número 643.018 e responda. Letra A. Qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4? Você vai analisar, de acordo com aquele quadrozinho que eu passei para vocês. Aqui é a tabela. Vejam que eles também recebem o nome, dezena de milhar, unidade de milhar, centena de milhar. Então, se perguntasse qual era a dezena de milhar, aí lá no caso seria o 4. Mas ele perguntou somente a dezena. Então, nesse caso, 1. Então, aqui ele só perguntou qual representava a dezena, nesse caso, 1, certo? Letra C. Quantas unidades vale o algarismo 3? Então, percebam que o 3 ele também está na classe de milhar. Então, ele vai valer 3.000 unidades, certo? 3.000 unidades de milhar. Essa era a segunda questão. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estima que o Brasil tenha, em 2017, 207.700.000 de habitantes. Escreva esse valor por extenso. Bem simples, né? Escrever por extenso é escrever do mesmo jeito que a gente fala. Então, 207.700.000 habitantes. Vamos para a terceira, né? A terceira diz: dado o número 137.459.072, indique quantas unidades representa o algarismo 7, que está à esquerda do 4. Então, nesse caso aí, é o que está em 137 milhões, né? Esse 7 aí do milhões. Então, basta você acrescentar a quantidade de zero que tem à direita dele, certo? Então, 6 números, 6 zeros. Então, aí a gente tem 7 unidades de milhão, certo? Ele quer saber... Aí eu peguei e fiz também o exemplo do 4. Se ele quiser saber do 4. Então, basta eu também preencher de zero a quantidade de número. Perceba que depois do 4, na direita, ele tem 5 números. Então, eu acrescentei 5 zeros. Então, aí o 4 já seria o quê? 4 centenas de milhar, certo? Letra B. Quantas unidades representa o algarismo 7? Que está à esquerda, 2. Então, já vem para essa classe aqui de unidades, certo? Então, aqui eu tenho quantos números depois do 7? Só tenho 1. Então, ele está no 70. Então, aqui são 7 dezenas, certo? E também, para completar, fiz o exemplo aí do 2, certo? Que é a única unidade que tem, tá bom? Pronto. Aqui a gente tem a segunda lista, certo? Que fala assim. Primeira questão. Um ciclista percorreu 5.781 km em um ano. Esse número é formado por... Aí basta você... Isso que a gente está fazendo aqui é decompor. Então, você vai decompor. Então, quantos números tem depois do 5? Que é o primeiro valor que a gente tem, né? 3. Então, 5 unidades de milhar. Depois do 7, do mesmo jeito, 2 números. Então, nós temos 7 centenas. O 8, um número, 8 dezenas. E o 1 é a unidade, a única unidade que tem. Na segunda questão, apesar da pergunta ser diferente, já está pedindo para a gente decompor o número 93.121. Então, fiz a mesma coisa lá de cima. Ó. O 9, acrescentei 4 zeros depois, ficou 90.000, então 9 dezenas de milhar. O 3 números depois, acrescentei 3 zeros, ficou 3 unidades de milhar. 1, 2 zeros, ou 100, então uma centena. O 2 só tem um número, ficou 20, então fica 2 dezenas. E o 1, que é único, é a unidade. Terceira questão.
A terceira questão diz assim: considere o número 582, qual o valor posicional do número 5? Então, percebam que o 2 é a nossa unidade, o 8 é a nossa dezena e o 5 só pode ser a nossa centena. Então, terceira questão, 5 centena. Quarta, descreva, em numeração decimal, 10.253. Então, aqui a gente vai colocar ele na forma numérica. Tá? Por extenso, você vai colocar na forma numérica. Então, basta você repetir o que você está dizendo. Ó. 10.000, coloquei o 10, 253. Pronto. Vamos para a quinta. A quinta é uma questão do Enem. Bem simples, né? Às vezes a pessoa fica confusa, porque esse conteúdo pouco se vê no ensino médio. Então, às vezes a pessoa não lembra. Mas essa questão, eu considero ela bem fácil, o nível dela. E ela, mesmo que você não tenha um conhecimento tão avançado, você consegue entender ela só pela descrição. Ó, fala assim: os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números utilizando um sistema de numeração decimal posicional. Um conjunto de cordas com nós denominados quipos. Os quipos eram feitos de uma corda matriz, ou principal, mais grossa que as demais, na qual eram penduradas outras cordas mais finas de diferentes tamanhos e cores, cordas pendentes. De acordo com sua posição, os nós significavam unidades, dezenas, centenas e milhares, como mostra aí na figura. Ó. Aí, na figura aí, eles representaram o número 2.453, na figura 1, certo? Aí, para representar o zero em qualquer posição, não se coloca nenhum nó. Então, ele deu essa dica. Onde não tem nó é porque está representando o zero. O número da representação dos quipos da figura 2 em base decimal é. Então, a questão pedia para você dizer qual era o número que estava mostrado na figura 2. Então, aí basta você representar. Ó. Lá em cima, na parte de milhar, é um 3. Na parte de centena, percebam que na figura não tem nada. E ele já disse isso na questão, que na figura, quando ele não dava nada, é porque era zero. Então, tá 3, 0. Na parte de dezena, nós temos 6. E na parte de unidade, nós temos 4. Então, seguindo a ordem, ó, 3, 0, 6, 4, nós temos a letra C. Certo? E é isso. Obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que tenham ajudado, que tenham acertado. Se não conseguiram entender, pode entrar em contato comigo. E é isso.